Quando eu falo da essência de cada inseto, né, eu falo da metafísica deles. Então, às vezes fica difícil para a pessoa entender como que a formiga, por exemplo, pode ser relacionada com amor, né? Porque eu digo que a essência da formiga é o amor, né? É naquele reino ali daquele tipo de inseto, o amor está sendo experienciado. Então a pessoa pensa, nossa, mas as formigas elas não são amorosas, né? Tem até a formiga que captura aí outros insetos para fazer de escravo, né? Então a gente pergunta, por que, que esse animal é relacionado com amor? Como assim? Eu não estou vendo nenhum amor nesse animal. Muitos outros animais, inclusive outros insetos, são relacionados a outro tipo de essência. Então, por exemplo, as aranhas são relacionadas ao trabalho intelectual, as abelhas são relacionadas ao trabalho manual também. E aí, como eu falei, fica difícil a gente entender, nossa, mas esses insetos, eles estão fazendo isso? Eles estão experienciando isso? Como? Porque eu não estou vendo isso, né? A gente sente diferente deles. A questão é a seguinte, o amor, por exemplo, né, que eu falei que é relacionado às formigas também, o amor, ele é uma manifestação divina. Tá? Essa manifestação divina, ela vai ser experienciada, ela vai ser vivida em todos os reinos. Vai ser expressa no reino mineral, vai ser expressa no reino dos insetos, né? Do reino animal, no reino dos humanos, no reino dos anjos e assim vai. Então, o amor, ele é uma frequência, vamos dizer assim, que é experienciada em todos os reinos de várias dimensões diferentes. Tá? Então, quando eu digo que, por exemplo, as formigas têm a essência do amor, são relacionadas ao amor, não quer dizer que elas vão experienciar aquele amor como os humanos experienciam o amor. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, vamos pegar aqui o humano, né? O humano, ele sente amor, ele tem o amor, mas ele tem também pouca capacidade de entender o que é o amor. A gente ainda está aqui no momento primitivo da nossa existência, tá? E a gente ainda tem bastante do que a gente chama de instinto. Então, por exemplo, quando uma mãe ama o seu filho, ela ainda tem um pouquinho daquele instinto. Principalmente assim que o filho nasce e tudo mais, ela tem ainda um instinto. Aquele instinto baseado numa série de coisas, tá? Hormônios, tipo catecolamina, vários outros hormônios e ligações neuronais também, para fazer com que a mãe se apegue mais ainda àquele filho. É claro que isso daí já é causado também pelo amor, né? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, ainda tem um pouco do instinto relacionado a isso. Então a gente não ama como o amor realmente é, não ainda, entendeu? Assim como os nossos antepassados, aqueles lá que pareciam mais com primatas, né, australopithecus, etc., eles experienciavam o amor também, só que eles tinham um pouquinho mais de instinto do que nós temos hoje. Então, o amor para eles era um pouco diferente do que para nós está sendo. Assim como para um anjo, vamos dizer, né, ou seja, um ser talvez ascensionado, o amor é bem mais amplo, é diferente do que é o amor para o humano hoje. O cachorro, a galinha, o bode, eles experienciam o amor também, só que eles ainda têm bastante instinto. Então, o amor que eles experienciam não é o amor que a gente experiencia, é o mesmo amor, só que talvez eles consigam expressar e sentir menos daquele amor, porque ainda tem muito do instinto animal, tá? As formigas, elas experienciam o amor, porém, elas conseguem experienciar muito fraco esse amor. Por quê? Porque elas são 100% instinto. Então, significa que elas não vão ficar tendo um comportamento, vamos dizer, amoroso. Não quer dizer que só porque elas sejam relacionadas ao amor, na essência divina, ou seja, elas foram criadas no sentido etérico, né? Ou seja, as energias que sustentam a vida delas relacionado ao amor, não quer dizer que elas vão fazer coisas amorosas ou se comportar de uma maneira que nós humanos achamos que seja amorosa. Não, elas vão experienciar a vida delas no instinto, que não tem nada a ver com amor, mas elas estão naquela essência. Significa o quê? Que quando as formigas migrarem para outro reino, elas provavelmente irão para um corpo, né? Ou seja, elas juntas como alma coletiva, elas vão nutrir um corpo astral, um corpo etérico de um animal que seja também relacionado ao amor. Quando eu digo relacionado ao amor, significa que aquele Atma daquele animal, ele foi gerado pela frequência divina do amor.
tá? Então, é a mesma coisa para os cristais. Se tal cristal é relacionado ao amor, não quer dizer que aquele cristal é super amoroso e fofo e que vai fazer... Não, mas aquela frequência ali é relacionada ao amor. Então, isso acontece com todos os insetos. Tem inseto relacionado ao amor, tem inseto ligado ao conhecimento, tem insetos ligados à fé, tá? Então, quer dizer que o inseto que é ligado à fé, ele é crente, ele crê, ele tem aquela coisa dentro dele que ele sabe que vai dar certo? Não, claro que não. Ele é instinto, ele é 100% instinto. Os humanos, nós estamos quase lá para entender, né, esse amor aqui na Terra, mas ainda não estamos. Ainda temos um pouco desse instinto, tá? Então, é claro, você pega, por exemplo, uma mãe e um filho. Se você tirar todos os hormônios e as ligações neuronais e tudo mais, provavelmente ainda vai restar um amor muito grande e aí eles ainda vão se manter ligados. Mas muito daquele amor começou por causa desse instinto. E aí, só para fazer um adendo em relação ao amor, né, que eu falei que a formiga é relacionada ao amor, à questão da doçura, né, do amor e tudo mais. O que é o amor? Né? É claro que, mais uma vez, é difícil para a gente entender o amor na sua magnitude, porque a gente ainda está aqui nesse padrão evolutivo. A gente ainda tem um cérebro que é primitivo e a gente ainda está numa situação que a gente não entende Deus, não entende o universo, né? A gente sabe um pouquinho, baseado nas criações e tudo mais, mas não dá para entender Deus ou amor, não ainda. Porém, o que a gente sabe do amor hoje é o quê? Que o amor, ele é não só essa coisa de, eu te amo, eu quero ficar para sempre perto de você, eu gosto muito de você incondicionalmente. Não, o amor, o que ele é? Ele é uma, vamos chamar assim, de energia que aproxima coisas. Então, é uma energia, podemos chamar de energia, né, de um movimento, é algo que aproxima coisas, que magnetiza coisas para ficarem juntas. Então, lá no reino mineral, aqueles minerais estão experienciando o amor porque eles experienciam essa aproximação. A formiga também. Então, assim vai. Então, quando duas pessoas se amam, elas estão ali aproximadas e ligadas em algo destrutível. Mesma coisa dentro dos átomos. As ligações ali das partículas do átomo, principalmente nêutron e o próton, a energia fraca e a forte, elas são energias do amor, né? É claro que a gente não vê um átomo como um amor, mas o que eu tô falando aqui é da metafísica, é aquele princípio que a gente não vê, né? Aquela coisa que deu o início. Então, isso é o amor. Então, o amor, ele não é só essa coisa romântica que a gente fica pensando. O amor, aquela coisa linda, maravilhosa. É lindo, é maravilhoso, mas não dá pra gente ainda entender o que é o amor. Então, o amor, basicamente, ou seja, eu tô falando de uma forma bem racional do que emotiva. O amor é algo que junta duas partes ou mais, ele junta, ele serve para unir. Então, a formiga, ela está nesse estágio. Então, por isso que a formiga é relacionada ao amor. Não quer dizer que a formiga seja amorosa e que você olhe para a formiga e ela tá uma fofa ali com a família dela. Não é, tá? Significa que ela está naquela frequência e que futuramente ela vai desenvolver aquilo ali bem mais. Ela, quando eu digo a formiga, é o grupo de formigas, tá? Porque a formiga, ela não vai reencarnar em outra formiga que vai reencarnar num outro animal. Não, elas como um grupo vão encarnar num animal individual no futuro.